Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate as Finanças por Tu. E hoje vamos falar sobre subsídio de férias e subsídio de Natal pagos em duodécimos, como é que se fazem as contas, como é que funciona ao nível da retenção na fonte, ao nível de IRS e também do ponto de vista da segurança social. Para desenvolver este tema, vou partir aqui de um exemplo prático. Vamos considerar, por exemplo, a Mariana, que é trabalhadora da nossa empresa. Do ponto de vista familiar, a Mariana é casada, dois titulares. Significa que o cônjuge também tem rendimentos, também ofere rendimentos e, portanto, são os dois titulares. E ela tem dois dependentes, dois filhos que são dependentes. E quando nós estamos a trabalhar o processamento de salários de um trabalhador, temos que obter estas informações. Estas informações têm que ser obtidas porque elas vão influenciar a taxa de retenção na fonte, a taxa de IRS que nós vamos usar mensalmente. E, consequentemente, estes são dados que eu tenho obrigatoriamente que os obter. Vamos considerar que a Mariana tem uma remuneração mensal de 1.200 euros. E, para além disso, um subsídio de alimentação pago em dinheiro de 5 euros por dia. Eu vou considerar que o mês em causa era um mês com 22 dias úteis de trabalho efetivo. É que o subsídio de alimentação ele é pago nos dias úteis de trabalho efetivo. Vamos considerar que este mês em causa era constituído por 22 dias úteis de trabalho efetivo. Para além disso, a Mariana recebe todos os meses um duodécimo do subsídio de férias e um duodécimo do subsídio de Natal. Em vez de receber de uma só vez o subsídio de Natal e de uma só vez o subsídio de férias, ela recebe fracionadamente ao longo do ano e, no caso concreto, 1/12 de cada um dos valores, tendo como referência a remuneração mensal de 1.200 euros. Vamos considerar que todos os meses a Mariana recebe 1/12 de 1.200 euros, ou seja, 100 euros, e 1/12 de 1.200 euros, 100 euros, a título de fração do subsídio de férias e do subsídio de Natal. Face a estes elementos, proceder ao cálculo do valor líquido a receber por parte da Mariana e vamos também ver como é que funciona o mecanismo da retenção na fonte quando o subsídio de férias e o subsídio de Natal são pagos fracionadamente. Então, eu vou organizar os dados da seguinte maneira. Portanto, temos aqui os nossos valores e agora vamos fazer a nossa organização de dados.
Vou começar por organizar os valores sujeitos. Sujeitos ao IRS. Serão os 1.200 euros, respeitantes à remuneração mensal, os 100 euros respeitantes ao subsídio de férias, do 10º, e os 100 euros do subsídio de Natal, o do 10º. São valores sujeitos. Quanto ao subsídio de alimentação, pago em dinheiro, ele tem uma parcela não sujeita e tem uma parcela sujeita. Porque em 2020 existe para o subsídio de alimentação em dinheiro o limite de 4,77 € por dia. E que tem a ver com o subsídio de alimentação praticado para o Estado. Nós consideramos que até 4,77 € não faz descontos, tanto de IRS como de Segurança Social, e ultrapassando este valor, e na verdade ultrapassa porque são 5 euros, o excedente estará sujeito ao IRS e também à Segurança Social. Isto é no caso de ser pago em dinheiro. Se for pago em ticket ou em vale de refeição, o limite é de 7,63 € por dia. Então, a parte não sujeita serão 4,77 € vezes os 22 dias, que eu estou a considerar que este mês em causa é constituído por 22 dias úteis de trabalho efetivo, portanto são 104,94 €, mas o subsídio é de 5 euros, acima de 4,77 vezes 22 dias vai corresponder ao montante sujeito. 5,477 dá 0,23 cêntimos, vezes 22 dias são 5,06 €. E 5,06 € é uma quantia sujeita. Então tem que ser adicionada aqui à linha dos valores sujeitos. Vamos abrir uma linha para valores não sujeitos. E valor não sujeito temos 104,94, que é a parcela, ou que corresponde à parcela do subsídio de alimentação, que até 4,77 € por dia é considerado não sujeito. E agora vem a questão das retenções na fonte. Ou seja, somando aqui estes valores, vamos fazer aqui este somatório. 1.200 euros mais 200 euros mais 5,06. Portanto, isto prefaz uma quantia de 1.405,06. Que são os valores sujeitos. E não sujeitos temos 104,94. A minha questão agora é como é que eu vou aplicar IRS a estes 4 valores, porque são 4 valores que estão sujeitos. Ora bem, sobre esta matéria, nós temos que ter em consideração o que nos diz o artigo 99C do Código do IRS, especialmente os números 4 e 5. O número 4 do artigo 99C do Código do IRS refere que, no caso de remunerações fixas, aliás, o número 5, peço desculpa, o número 5 do artigo 99C diz-nos que os subsídios de férias e de Natal
A remuneração relativa ao trabalho suplementar, portanto as horas extra também funcionam assim, e as remunerações relativas a anos anteriores àquele em que são pagas ou colocadas à disposição do sujeito passivo, são sempre objeto de retenção autónoma, não podendo, para cálculo do imposto a reter, ser adicionados às remunerações dos meses em que são pagos ou colocados à disposição. Então, um dado muito importante. Se tivermos trabalho suplementar, se tivermos subsídio de alimentação, se tivermos trabalho suplementar, se tivermos subsídio de férias e se tivermos subsídio de Natal, temos que aplicar retenção na fonte autónoma. Não podemos somar esses valores aos restantes, nomeadamente ao vencimento, para aplicar retenção. Não, tem que ser feito autonomamente. E aqui ainda temos mais uma questão, é que no nosso caso o subsídio de férias e de Natal ele não é pago de uma só vez, é pago fracionadamente. E para nos ajudar a resolver esta questão, o número 6 do artigo 99C do Código do IRS diz-nos que quando os subsídios de férias e de Natal forem pagos fracionadamente, deve ser retido em cada pagamento a parte proporcional do imposto calculado nos termos do número anterior. Já vou aplicar isto e já vamos perceber o que é que isto significa. Então, a base da legislação, no caso concreto, é o artigo 99C, números 5 e 6. Artigo 99C, números 5 e 6, Código do IRS. Justificando pelos números 5 e 6 do Código do IRS, eu vou fazer o seguinte. Do ponto de vista da retenção na fonte, eu vou ter que aplicar aqui 3 retenções. Retenção de IRS 1. Vou estruturar assim para se perceber melhor. Retenção de IRS 1. Ela vai incidir sobre o vencimento e esta parcela do subsídio de alimentação. Então vai incidir sobre 1.205,06. Não podemos somar os subsídios de férias e de Natal. Então vai ter que haver uma retenção de IRS, que eu vou denominar por 2, e que será aplicada a 100 euros. E depois uma retenção de IRS 3, e que será aplicada a 100 euros. Esta retenção é relativa ao 1/10 do subsídio de férias e esta ao 1/10 do subsídio de Natal. Primeira coisa, qual a taxa que vamos aplicar a este valor? Então, nós temos que ir às tabelas de IRS para 2020. E é aqui que estes dados são importantes. Como a Mariana é casada, 2 titulares, eu vou utilizar a tabela número 3, aqui das tabelas de retenção na fonte para o ano de 2020. Uma vez que a tabela número 3 aplica-se precisamente aos casados, 2 titulares. E também às uniões de facto, que terão aqui uma equivalência aos casados. O casado 2 titulares, com um valor de 1.205,06, eu tenho que procurar a linha desta tabela que imediatamente ultrapassa aquele valor. E a linha que imediatamente ultrapassa 1.205,06 é a linha até 1.225. E cruzando essa linha com a coluna 2 dependentes, temos uma taxa de 11,8%. Então vou aplicar
11,8%. 1205,06 vezes 11,8% são 142,19. E aqui também mais um pormenor. Tem a ver com o arredondamento. Estabelece o artigo 99E, número 1, do Código do IRS, 99E, número 1, no mecanismo de retenção nos rendimentos das categorias A e H, a importância apurada mediante aplicação das taxas de retenção é arredondada para a unidade de euros inferior. Eu vou aplicar a regra que está prevista. Portanto, aquilo que eu vou fazer é simplesmente, se o artigo 99E, número 1, refere que terá que ser feito um arredondamento para a unidade de euros inferior quando se utilizam estas tabelas de retenção na fonte, esta tabela 1, 2, 3, estas que eu estou a utilizar para o trabalho dependente, vai perder os 19 cêntimos. E vamos fazer uma retenção de 142 euros. 142 euros. E agora vamos ver o que é que se vai fazer relativamente ao duodécimo do subsídio de férias e ao duodécimo do subsídio de Natal. Aquilo que o número 6 do 99C indica é que quando os subsídios de férias e de Natal forem pagos fracionadamente, deve ser retido em cada pagamento a parte proporcional do imposto calculado nos termos do número anterior. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu vou aplicar aos 100 euros a mesma taxa que aplico ao todo, ou seja, aos 1.200. Porque no final vai dar exatamente a mesma coisa, porque em primeiro lugar vamos ver qual é a taxa que eu aplicaria a 1.200 euros. Ou seja, se eu pagasse o subsídio de uma só vez. 1.200 euros na tabela dos casados 2 titulares também é até 1.225. E a taxa é também de 11,8. Então, vou aplicar aqui 11,8 e 11,8 ao subsídio de férias e ao subsídio de Natal no duodécimo. O que dá 11,80 e 11,80. E não esquecendo a questão do arredondamento, perde os 80, perde os 80. Uma vez que o arredondamento é sempre feito para o euro inferior. O que eu estava a dizer é que se aplicar 11,8 vezes 100 euros durante 12 meses vai dar exatamente a mesma coisa aplicando 11,8 a 1.200. A diferença é que estou a fracionar durante 12 meses e, portanto, não há qualquer tipo de redução da retenção na fonte. Ela é a mesma, só que é fracionada. Fraciona-se ao longo de 12 meses. Se eventualmente nada disto existisse, ou seja, e agora vamos ver o porquê que aqui no Código do IRS o legislador refere que o subsídio de férias, o subsídio de Natal e também já agora as horas extra fazem retenção na fonte autónoma. Vamos imaginar que este artigo 99C não existia e que a retenção na fonte teria que ser feita sobre a soma. Sobre a soma,
nós teríamos que fazer uma retenção na fonte sobre 1405,06. E qual seria a retenção na fonte para 1405,06? Seria no limite até 1424, na linha até 1424, e que para 2 dependentes dava 14%. Ou seja, haveria um aumento de 3,2% ao nível da taxa de retenção na fonte. Quanto é que eu vou ter que pagar de IRS, ou reter, ou antecipar, que é a forma mais correta de dizer? Quanto é que a Mariana antecipa de IRS? 142 mais 11 euros vezes 2. Ela vai antecipar 153,20. 153,20. Se nós aplicássemos os tais 14% sobre 1405,06, daria 196 euros. Aliás, eu peço desculpa porque aqui fiz mal as contas. Será 142 mais 11 vezes 2. São 164. 164. E se eventualmente o legislador não obrigasse a separar, se pelo contrário tivéssemos que somar tudo, a taxa aumentava para 14% e o IRS seria de 196. Então está aqui a razão pela qual nós temos que fazer uma retenção de IRS de forma autónoma sobre o subsídio de férias e sobre o subsídio de Natal e também sobre as horas extra. A razão é para que a taxa de IRS não aumente, a taxa de retenção na fonte não aumente face aos valores do subsídio de férias e do subsídio de Natal, e quando em duodécimos aplica-se o mesmo princípio. Agora vamos fazer o desconto da Segurança Social. Os trabalhadores descontam 11% de Segurança Social. E a Segurança Social, como a taxa é fixa, a taxa não aumenta em função do aumento dos valores, não, é sempre a mesma. Portanto, a Segurança Social vai incidir sobre 1405,06. 1405,06. E aplicando sobre 1405,06 a taxa de 11%, temos 154,56. A Segurança Social não obedece a nenhum arredondamento especial. A Segurança Social faz os arredondamentos exatamente como as regras da matemática. Aqui dava 154,556 e, portanto, como a terceira casa é igual ou superior a 5, arredonda por excesso e ficará 56. Muito bem. Sendo assim, qual será o valor líquido a receber por parte aqui da Mariana? A Mariana vai ter direito a 1405,06 mais 104,94. Os valores juntos formam 1510 menos 142 euros menos 11 menos 11. Este valor aqui também é para subtrair, menos 154,56. Isto perfaz 1000
1191,44. 1191,44 é o valor ao qual a Mariana tem direito, chama-se o valor líquido a receber por parte da Mariana. E agora, para finalizar, vamos fazer o cálculo dos encargos por parte da empresa. Encargos da empresa. A empresa tem como encargo o encargo da Segurança Social. As empresas estão sujeitas a 23,75% de Segurança Social. Os trabalhadores estão sujeitos a 11%, é-lhes retirado 11%, as empresas 23,75%. A Segurança Social cobra 34,75% todos os meses sobre a respectiva base de incidência, os valores sujeitos à Segurança Social. Então, a empresa é responsável por 23,75% dos 1.405,56 do valor sujeito. Aliás, dos 1.405,06. Sim, é que está correto. 23,75 vezes 1.405,06 são 333,70. Está bem? 333,70 é o valor que é o encargo para a empresa. Do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte, a empresa tem que entregar à Segurança Social a parcela do trabalhador mais a sua própria parcela, que em conjunto são 34,75. 11 do trabalhador, 23,75 da empresa. Se a Mariana foi contratada por esta empresa em outubro de 2013 ou daí para a frente, a Mariana está sujeita a ser inscrita pela empresa no chamado Fundo de Compensação. A empresa tem que inscrever os trabalhadores admitidos a partir de outubro de 2013 no Fundo de Compensação. E vamos considerar que a Mariana foi admitida, por exemplo, em 2014. Tendo sido admitida em 2014, a Mariana está efetivamente sujeita ao Fundo de Compensação. Mas é um encargo por parte da empresa. Eu diria, a empresa tem que pagar fundo de compensação pela Mariana. O fundo de compensação é também um encargo por parte da empresa. O fundo de compensação divide-se no Fundo de Compensação do Trabalho e no Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. O Fundo de Compensação do Trabalho é de 0,925% e o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho é de 0,075%. Os dois totalizam 1% e incidem sobre a remuneração mensal do trabalhador mais a diuturnidade. A diuturnidade é um direito que os trabalhadores poderão vir a adquirir em função da sua antiguidade ao serviço da entidade patronal.
A Mariana não tem diuturnidade, tem apenas o vencimento. O fundo de compensação incide sobre o vencimento ou a remuneração mensal mais a diuturnidade. Não incide sobre subsídio de férias, nem subsídio de Natal, nem subsídio de alimentação. São os 12 vencimentos mais diuturnidades que estarão sujeitos ao fundo de compensação. Então, considerando que a Mariana integrou a empresa em 2014, a empresa fará 1% de 1.200 euros, o que dá 12 euros. Portanto, o fundo de compensação para um trabalhador que foi integrado no ano de 2014 é de caráter obrigatório. E são 12 euros que a empresa vai ter que pagar mensalmente ao fundo de compensação. Estes 12 euros mensais terão um objetivo. O objetivo prende-se com uma possível cessação do contrato de trabalho e que tenha por consequência o pagamento ou o direito ao pagamento de uma compensação por cessação do contrato de trabalho. É que o mecanismo, o fundo de compensação, pode garantir que o trabalhador receba até metade da respectiva compensação por cessação do contrato de trabalho. Portanto, o fundo de compensação servirá para esse mesmo objetivo. Aquilo que eu quis traduzir aqui neste vídeo foi fundamentalmente a questão de que o subsídio de férias e o subsídio de Natal, quando pagos aos trabalhadores, têm que fazer retenção na fonte autonomamente. Não se pode somar. E se forem pagos também em duodécimos, exatamente a mesma coisa. Os trabalhadores admitidos a partir de outubro de 2013 estão abrangidos pelo fundo de compensação. Aqueles que foram admitidos antes de outubro de 2013 não fazem fundo de compensação. Portanto, isto é uma obrigatoriedade instituída a partir de outubro do ano de 2013. Estas matérias são matérias que são abordadas pela Certform em alguns cursos, nomeadamente no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no módulo do processamento de salários, também no curso de processamento de salários, Segurança Social e IRS com Informática Aplicada e no curso de Direito do Trabalho, o curso prático de Direito do Trabalho, mas no curso prático de Direito do Trabalho através de uma outra perspectiva. Perspectiva do Código do Trabalho e dos direitos dos trabalhadores. Aqui estamos a falar no âmbito do processamento de salários. Fica então assim mais um vídeo do Trate as Finanças por Tu. Espero que tenha sido útil, especialmente para verificarem que a autonomia do subsídio de férias e de Natal permite que o trabalhador desconte menos, do ponto de vista de antecipar IRS. E espero que tenha sido proveitoso para o vosso conhecimento este mesmo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Muito obrigado por terem visualizado este vídeo.